Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta e hoje o nosso tema é sobre a ecoansiedade. Talvez você não tenha ouvido falar desse tema ainda, claro, tem a ver com ansiedade e tem a ver com as questões climáticas. E olha, quem estuda esse tema percebe que está aumentando. Será que em todas as faixas etárias atinge mais um grupo de pessoas ou faixa social? A gente vai entender tudo isso, até porque a Assembleia Legislativa de São Paulo tem aqui uma comissão de saúde, fala muito das questões das doenças e dos problemas psicológicos também que a gente tem enfrentado. Nosso convidado é Francisco Nogueira, ele é psicólogo e psicanalista, está aqui com a gente, é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigado, Francisco, pela sua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui. Francisco, quando a gente fala, eu gostaria que a gente conceituasse, nunca é demais, né, a questão da ansiedade. A ansiedade é sempre algo que está por vir, né? É isso. Olha, é interessante a gente falar desse tema e importante, né? O Brasil é campeão mundial de ansiedade. Esse é um dado preocupante, é um dado importante, a gente precisa estar atento, porque isso afeta a vida das pessoas, o bem-estar das pessoas, os relacionamentos e afeta a produtividade. Então, se a gente quer ser um país competitivo, se a gente quer ser um país que caminha de acordo com o seu tempo, a gente precisa cuidar, endereçar essas questões, porque elas minam a nossa capacidade produtiva. A ansiedade ela é caracterizada por pensamentos muito intensos, repetitivos, muita preocupação, né? Às vezes a pessoa tem manifestações físicas de ansiedade, palpitação, sudorese, e a ansiedade pode impedir que a pessoa viva os melhores momentos da vida dela. Então é muito importante a gente estar de olho e cuidar, porque tem tratamento, tem como cuidar. Sabe que interessante, você estava falando sobre isso, eu faço uma analogia, não sei se é boa, mas com os veículos, né? Em São Paulo a gente teve uma discussão de assim, quando os veículos vão mais devagar, acaba acelerando mais, porque quando o fluxo é melhor. Quando você corre muito, você tem que correr, você corre, depois você freia, né? Você tem que manter uma distância maior, então você fica mais preocupado. Se vai tudo num ritmo, o pessoal que gosta do ciclismo é que gosta de falar isso. Mas é interessante, o que você achou dessa analogia? Parece que quando a gente está mais tranquilo, mais calmo, mais focado, a produtividade melhora, é isso? A gente chega mais longe, é verdade. A gente teve uma experiência aqui em São Paulo, e quando a gente viaja para outros lugares que tem outras regras de trânsito, a gente percebe que um trânsito, às vezes, com um limite de velocidade mais baixo, você ganha tempo no trânsito e chega mais rápido nos lugares. Mas a nossa ansiedade não deixa que a gente aceite esses limites. A gente quer sempre acelerar mais, quer sempre passar à frente do outro, só que isso no fim do dia faz a gente perder tempo, se expor mais a riscos de acidentes, né? Então essa analogia é muito interessante mesmo, porque uma pessoa ansiosa, ela acaba produzindo menos no afã de entregar mais. Agora, o corpo também, ele acaba tendo manifestações, por exemplo, de, não sei, hormonais, alguma coisa que pode até prejudicar a gente? Prejudica o sono, prejudica o nosso desempenho no dia a dia. Às vezes tem alterações nas funções sexuais. As pessoas, então, elas sofrem taquicardia, suam, elas às vezes têm crises de pânico, né, que hoje em dia a gente vê com mais frequência. Isso tudo está dentro de uma classificação onde a ansiedade é o que aparece de base. Agora, é interessante porque a gente agora queria introduzir um pouco mais dessa questão da ecoansiedade, né? Queria que, se você puder conceituar um pouco e falar também que ela é uma dentre várias ansiedades que podem se acumular e aí podem dar um problema, né? Porque a pessoa, à primeira vista, fala, poxa, tanta coisa para me preocupar, vou me preocupar com o clima, né? Elabora um pouco para a gente. Então, a ecoansiedade, ela não é uma classificação patológica por si, ela é uma ansiedade, né? Só que ela tem como objeto de preocupação as questões das mudanças climáticas. A gente percebe que esse termo começou a circular recentemente em função, sobretudo, do aquecimento global e das consequências que ele traz, né? Então, a gente teve recentemente uma catástrofe no Rio Grande do Sul. E as pessoas dizem, mas já aconteceu antes uma catástrofe como essa. Sim,
há muito tempo atrás, teve uma... O problema agora e o que preocupa as pessoas que sofrem de ecoansiedade é saber que isso vai acontecer com mais frequência. Então, a gente não vai esperar mais 70, 80 anos para ver outra catástrofe como essa. Talvez isso aconteça na próxima década. Né? E isso preocupa, sobretudo, as gerações mais jovens. As gerações mais jovens, elas estão muito preocupadas com esse mundo que as gerações mais velhas estão deixando. A gente tem, pela primeira vez na história, uma geração que não tem uma perspectiva de melhora, de avanço, de qualidade de vida melhor do que a geração anterior. Eu cresci, provavelmente você, a maior parte das pessoas que acima dos 40 que nos assiste aqui, cresceu vendo os pais olharem para a gente com o futuro como esperança. Então, eles olhavam para a gente e tinham esperança que o futuro ia ser melhor, que a gente ia ser mais inteligente, ia ser mais capaz, que a gente ia transformar o mundo para melhor. Hoje, essa geração olha para os pais e não vê mais esse olhar de esperança. E isso tem uma marca no psiquismo e é uma marca profunda quando você olha para o seu filho preocupado com o que vai ser desse mundo que vai ficar para ele, preocupado com o futuro dele, preocupado que talvez não tenha a mesma riqueza, as mesmas condições de vida e as mesmas condições de habitação do planeta. Né? O que a gente pode falar afeta mais um público específico, seja na idade, na condição social? Eu fico pensando, por exemplo, eu estava lendo que cientistas, por exemplo, acabam sendo mais afetados e acho que jornalistas também, porque a gente, por conta do ofício, acaba lendo muito sobre o tema. Eu, por exemplo, vi recentemente uma capa da revista FAPESP falando ali de 2023, acho que era outubro, não lembro o nome, o mês, foi o mês mais quente dos últimos 100 anos. Então, isso realmente assusta, né? Vi outra questão de um livro do Yuval Harari que ele falava que as geleiras, ela tem um processo de reflexo nos polos do planeta. E, então, quando o Sol bate naquela região muito grande, ele reflete. Quando você vai derretendo, menos área reflete. E aí é um ciclo que a gente já está entrando num tempo que talvez seja irreversível. Porque derrete mais, menos reflexo, derrete mais, esquenta mais e é um ciclo. E aí aumenta o rio. Sem contar as notícias que a gente vê aí de ilha do plástico, não sei se você já viu aí, ilhas formadas, se você tem curiosidade, põe no Google ilha com plástico, é um saquinho nosso do mercado todo dia que está indo parar no oceano, né? Então é muita informação que às vezes assusta mesmo, né? Tem grupos que são mais afetados? Então... Quando a gente tem essas notícias, tem algumas revisões de estudos que mostram que cerca de 2% da população chega a experimentar uma vivência que a gente poderia dizer assim, que é uma experiência traumática. As populações que são afetadas diretamente por um evento como esse no Rio Grande do Sul, varia de 30% a 40% vão sofrer um trauma, vão ter um transtorno de estresse pós-traumático, uma ansiedade, alguma coisa, vai ter um impacto na sua saúde mental. Agora, é importante a gente ter claro que as populações mais vulneráveis são as que vão sofrer mais com as mudanças climáticas. E são populações que já, pela precarização da vida, pelas condições de vida, têm muitas vezes a sua saúde mental já mais abalada do que populações que têm um certo acesso econômico a meios e bens de consumo. Né? Então, a maior preocupação tem que ser com essas populações que estão mais vulneráveis, que vivem em locais onde pode acontecer, por conta de alguma mudança climática, alguma tragédia, pode perder a sua casa, perder até a própria vida, né, os seus bens, a sua história. Então, essas são as populações que mais sofrem. E existe uma preocupação com crianças, né, idosos, mulheres, né, são as populações mais frágeis. E, no nosso caso, no nosso país, as populações negras, né, que geralmente elas são colocadas à margem da sociedade e, portanto, são mais expostas.
São exemplos práticos de, por exemplo, enchente, né, acaba afetando locais muitas vezes ocupados, a gente vê aí no noticiário constantemente. A gente está falando aqui sobre a questão da ansiedade, da ecoansiedade, a ansiedade relacionada ao clima e as mudanças ambientais que a gente está vendo aí, e a todo momento a gente vê as notícias, e que vão se intensificar. Clima mais quente. Eu vi recentemente uma notícia no Brasil que uma desertificação da região central do Brasil, que já não tem mais volta também, e não é um espaço pequeno, a questão da Amazônia, as chuvas constantes, e isso vai piorar no mundo inteiro. Então, é uma coisa que a gente vai conviver cada vez mais com isso. No caso do Rio Grande do Sul, Francisco, se pensa em políticas públicas voltadas à área da psicologia, de levantar o moral das pessoas, porque eu digo assim, quando você tem uma guerra, uma situação muito dramática, a gente lê na história que uma liderança vai lá, tem aquelas frases famosas, né? O que eu tenho para oferecer a vocês é sangue, suor e lágrimas, vocês tem que levantar o moral das pessoas, porque é em fases, né? Veio a tragédia primeiro, recuperar as pessoas, agora tem que recuperar a moral dessas pessoas também. Dá para pensar em política pública voltada para isso? Dá para pensar, precisa pensar. É importante que o Estado, né, não só o Estado no âmbito local, mas também a União, né, pense como que a gente vai cuidar da saúde mental das pessoas. Veja, não é só no Rio Grande do Sul, o Brasil é um país extremamente fragilizado do ponto de vista psíquico. Além da gente ser o campeão mundial de ansiedade, nós somos vice-campeões de depressão na América Latina. Nós somos vice-campeões ou terceiro lugar em burnout no mundo. Então, a gente vive uma situação realmente muito preocupante no campo da saúde mental. No que diz respeito a populações que são atingidas por tragédias, catástrofes, né, desastres, existem algumas iniciativas que precisam ser tomadas. Uma no momento, né, no sentido de resgatar essas pessoas, ajudar elas a se organizarem, porque o psiquismo ele fica muito desorganizado nesse momento, né, nas primeiras 72 horas. Você precisa resgatar as pessoas dos locais, dar um lugar de segurança, é um mínimo ali que você precisa fazer, você precisa acompanhar essas pessoas. A partir de 72 horas do acontecimento, você pode começar outras medidas de acolhimento e encaminhamento, no sentido de resgatar as pessoas que fazem parte da rede, né, desse indivíduo que sofreu com um desastre, alguma coisa nesse sentido, e ficar de olho, acompanhar essa população, porque existem duas possibilidades de longo prazo, de sofrimento de longo prazo, que a gente precisa estar de olho. Algumas pessoas cronificam o mal-estar e o sofrimento psicológico, então às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos depois essa pessoa continua sofrendo, né? Sofrendo crises de ansiedade, pânico, ela não consegue mais tocar a vida, né? É mais ou menos como a gente vê às vezes nos filmes de soldados que participaram da guerra e por anos às vezes tem que passar por um tratamento longo, porque é uma situação muito traumática, né? Porque é uma situação praticamente de guerra, né? Porque você pode perder um filho, um ente querido, né? Então, assim, perde-se todos os bens, então para recuperar, a gente está vendo aí os comerciantes perdendo, não podendo voltar com a sua atividade, né? Uma situação de um trauma que pode se tornar crônico, né? Sim, as pessoas sonham com a experiência, né? Então ela revive a experiência em sonho. E imagine você que passou por uma tragédia dessa. A tragédia eu não gosto de dizer uma tragédia porque isso tem a mão da humanidade, né? Sim, é verdade. Nessas catástrofes. Não é uma coisa que aconteceu do nada, né? Contingência cada vez está mais previsto que isso vai acontecer. Isso, né? Então, imagine você enfrentar essa situação toda e depois passar anos da sua vida com medo de dormir e sonhar que você está vivendo aquilo de novo e ter aquela experiência novamente. Quer dizer, é uma situação de vida que fica muito complicada, né? Quando a gente pega, atingir um estado inteiro, né?
A gente vê muito em filme americano, assim, grupos que se reúnem, né? Até uma brincadeira que o pessoal fala um nome, todo mundo repete, né? A gente já viu muito isso. Isso tem muito lá fora, no Brasil tem modelos assim. Eu entrevistei, por exemplo, nessa semana uma ONG, representantes de uma ONG, que eles promovem isso e eu achei muito interessante porque eles fazem uma roda de conversa e eles colocam umas normas assim, falam, olha, aqui cada um fala da sua experiência, mas é proibido, sei lá, dar orientação, sermão para os outros, como que você faz ou deixa de fazer, você vai cada um, e eles põem regras interessantes. Isso, não sei se no Brasil a gente tem ou se poderia ter mais esses grupos de conversas, até porque tem muita pessoa que não tem como pagar um psicólogo e às vezes poderia ser um incentivo bom, né? Não, a gente tem a experiência de terapia em grupo no Brasil, é muito rica, ela tem uma tradição de desenvolvimento de terapias em grupo que é bastante difundida, né? A gente tem experiências de trabalhos sociais também, grupos de psicólogos e psicanalistas que se mobilizam para atender essas populações. Posso contar algumas dessas experiências, mas só para concluir sobre os traumas que podem acontecer a longo prazo, existe um que me preocupa particularmente, que não é esse cronificado. É um tipo de trauma que vai se manifestar muito tempo depois. E às vezes a pessoa não consegue ligar aquela experiência de sofrimento psíquico ao evento que gerou o trauma, né? O que a gente chama de uma reação tardia. Então, imagine que você passe por uma situação dessa, 2 anos depois você começa a ter crises de pânico. Né? E você, por que agora, 2 anos depois, minha vida já voltou a andar, eu começo a ter então essas manifestações? Então é preciso um trabalho muito atento de psicoterapia para que ela entenda que, de alguma forma, o nosso psiquismo é capaz de fazer isso. É dissociar uma experiência emocional da experiência vivida. Então você tem as lembranças daquela experiência, mas as emoções ligadas a ela ficam separadas no psiquismo. E depois, quando às vezes a vida já começa a se organizar e você pode relaxar diante daquela situação que você viveu, aquela emoção ela retorna. Né? Não sei se você já passou por isso, eu conheço muita gente que já passou, que assim, está trabalhando, está estressado, está no limite do estresse por muito tempo sem tirar férias, aí quando tira férias fica doente. Né? O que é isso? A pessoa está sustentando ali, usando todas as forças dela e na hora que ela pode relaxar, ela então sofre o impacto de tudo aquilo que ela viveu. Esse é um exemplo mais cotidiano, mas que mostra como o nosso sistema, né, o nosso aparelho psíquico prega essas peças com a gente. Então, é importante a gente cuidar na hora, é importante a gente cuidar num longo prazo após o evento traumático, mas é bom a gente não esquecer que essa população atingida talvez precise de suporte do Estado por muitos e muitos e muitos anos, talvez décadas. Né? A gente viveu a experiência da Covid, todos vivemos essa experiência, não foi uma experiência fácil. Se a gente pega os números, por exemplo, de brasileiros preocupados com a própria saúde mental, em 2018, um pouco antes da pandemia, você vai ver que 18% estavam preocupados com a própria saúde mental. Saiu um dado agora, no final de 2023, mostrando que 52% já estão preocupados com a saúde mental. Muitos desses 52% não associam essa piora na qualidade de saúde mental à vivência da pandemia. Né? Como se aquilo tivesse virado a página, só que não vira, porque a gente começa a sofrer de algumas coisas que a gente precisa então ligar esse afeto àquela experiência, entender o que isso tem de sentido na nossa vida para poder ressignificar a nossa experiência de vida, nossas relações e poder ver como que a gente cuida disso. Né? E esse cuidado, ele muitas vezes é muito individualizado. Agora, as experiências de grupo, elas ajudam muito, sobretudo quando você tem uma grande população afetada, né, e você tem falta de mão de obra qualificada, de psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas para atender toda essa população. Então, as experiências do grupo, elas favorecem esse encaminhamento das questões através de um atendimento que você pode ter várias pessoas ali se ajudando. Né? E essas experiências de grupo, elas surgem justamente, como você mencionou, depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um pesquisador
Wilfred Bion, um pesquisador inglês, que começou a perceber que dava para trabalhar a experiência traumática da guerra em grupos de soldados, que ali eles iam narrando a sua experiência e entendendo qual era o sentido que aquilo tinha para eles. É só de você ouvir o relato de uma outra pessoa, sem você julgar e talvez você se identifique com aquilo, já o seu cérebro já dá começa a relaxar, entender a questão do outro. Você vê que você não está sozinho naquele sofrimento. É muito Isso interessante. faz toda a diferença, saber que tem alguém ali que passou por uma situação parecida com a sua. Né? Agora, quando a gente fala de ansiedade, Francisco, a gente, como abrimos o programa, né? É uma série de ansiedades do dia a dia, na vida corrida, né? É pelo emprego, pelo trabalho, para cuidar dos filhos, enfim, para manter toda a vida funcionando, e aí ainda vem essa questão climática, que é mais uma que se soma às outras. O que a gente pode dizer mais para, dentro do cotidiano, criar um hábito que melhore, por exemplo, eu estava lendo alguma coisa de mindfulness, um pouco de meditação, também algum trabalho voluntário. Se você tem uma questão relacionada ao clima, também talvez trabalhar em uma instituição pelo clima, que talvez você se conforte também. Tem algumas questões nessa linha? Olha, tem muito trabalho para fazer nessa linha, né? Eu costumo dizer que não procura psicoterapia quem tem problema, porque problema todo mundo tem. Me traz uma pessoa que não tem problema na vida, bom, preciso estudar essa pessoa, né? Sim. Porque provavelmente ela está se enganando. Mas procura psicoterapia quem quer resolver os seus problemas, né? Então, a psicoterapia é um primeiro passo. A gente precisa levantar os tabus, os preconceitos, botar isso de lado, parar com essa coisa de fraqueza, sinal de fraqueza procurar psicoterapia. Pelo contrário, procurar psicoterapia é você ganhar tempo na vida, parar de sofrer com coisas que você sofria antes, parar de repetir padrões que te fazem mal, né? Quem nunca fez aquelas resoluções de ano novo, disse: esse ano eu vou ser fitness, esse ano eu vou me alimentar bem, esse ano eu vou me cuidar, passa 2 semanas, voltou tudo como era antes. Você falou da questão dos jovens que podem ser muito afetados. É claro que é uma geração diferente, né? Tem a geração X, Y, Z, geração Z, né? E tudo mais. Pode acontecer dos pais se sentirem um pouco... meu filho vai participar da terapia e talvez sentir-se um pouco fracassado como pai ou como mãe. Acontece isso? Infelizmente acontece, deveria ser o contrário, né? Um pai deveria ficar orgulhoso de que seu filho, que ele está encaminhando a mente do seu filho para que esse filho se desenvolva com o melhor das suas potencialidades, porque tem um ganho quando a gente faz psicoterapia. Né? Tem uma entrevista muito bonita, a gente acha no YouTube, da Dercy Gonçalves com o Jô Soares. E ela fala assim: a gente fica mais inteligente. E é verdade. Era muito alegre, né? A Dercy era muito alegre. Ela passava uma energia muito boa. Essa energia toda, muito por conta Ela falava da psicoterapia? Da psicanálise, ela fazia análise, né? A gente consegue ficar com o que a gente tem de melhor. E quando a gente fica com o que a gente tem de melhor, a gente pensa com mais clareza, a gente não repete padrões que nos fazem mal, a gente escolhe melhor as nossas relações, isso é muito importante. Então, e essa coisa da gente, como ela dizia, né, a gente fica até mais inteligente, é verdade. Quer ver, é muito simples para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Se você acorda de mau humor ou passa por uma situação estressante e sente que você se desorganiza, às vezes você vai operar um aparelho que você opera com toda a facilidade do mundo e você se embanana ali na situação, você não consegue fazer as coisas direito, você acaba tratando um colega de um jeito um pouco mais ríspido, quando de repente é uma pessoa até que você tem uma afinidade. Mas se você está bem, se você chega seguro, né, no trabalho, alegre, feliz com o que você tem na sua vida, sabendo que o que você faz é aquilo que te satisfaz, você rende mais, você é mais prestativo, você veste a camisa do seu trabalho, quer dizer, você oferece o seu melhor. Né? Então, psicoterapia é igual aquela história da máscara do avião. Primeiro coloca em você para depois ajudar os outros. Entendi. Mas depende, se fosse para classificar em percentual, o quanto depende do psicoterapeuta e quanto depende do cliente, do atendido? Sabe por que eu pergunto isso? Eu me lembrei de um livro que dizia assim que
quando eles mandaram alguns astronautas para o espaço, eles fizeram, o treinamento é muito rígido, então assim, selecionaram pessoas assim, no mais alto nível possível, então da melhor escolaridade, e assim, fazia o mesmo regime, estudava as mesmas coisas, aplicava as mesmas provas. Quando chegava no espaço, um fazia tudo direitinho, o outro dava um pânico nele porque ele estava no espaço e a cabeça dele entrava em tilt, e o livro explicando que assim, não adianta, porque cada pessoa é diferente, né? E na psicanálise também, acho que depende muito da pessoa se conhecer para ela se ajudar, né? Então, depende, esse encontro da dupla analítica, né, do paciente e do terapeuta, ele é muito importante, né? É importante a gente estar com alguém que a gente se sente à vontade, que a gente se sente seguro, né? Então, esses encontros, quando eles acontecem, é uma grande felicidade. Agora, fazer uma terapia é algo desafiador mesmo, né? Essa semana eu vi uma colega dizendo uma frase muito bonita, ela dizia assim, a coisa que mais ajuda o aparelho psíquico a crescer e se desenvolver é a verdade. E não tem nada que o aparelho psíquico tema mais do que a verdade. Então, para você crescer, você precisa encontrar, né, a verdade no sentido, às vezes, até mais duro que ele se apresentava. O mundo é como é e não como eu gostaria que fosse. Né? Mas tudo que eu gostaria de acreditar é que o mundo fosse do jeito que a minha cabeça quer que ele seja e não como ele é. Mas nesse sentido, quem tem uma preocupação climática como que a gente está tratando aqui, se ela, de repente, trabalhar numa ONG, fazer alguma atividade voltada nessa atividade, pode ajudá-la de algum sentido ou é independente? Eu acho que se ela tiver em terapia, ajuda. Né? Junto com a terapia para ela. A minha parte estou fazendo. Uma psicanálise é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer. Agora, pensando coletivamente, a gente tem um grande desafio. Né? Hoje em dia, a gente tem uma cultura que não favorece os encontros. Né? O que eu quero dizer com isso? A gente vive uma ideia, né, de que todos devem empreender por si mesmo, né, que você deve ser o seu próprio negócio. Né? E essa forma empresarial que a gente tem de levar a vida faz com que a gente comece a enxergar as pessoas que poderiam nos ajudar como concorrentes. E como concorrentes, como tal, eles têm que ser eliminados. Né? Isso vai gerando uma fragmentação da experiência da vida social que não ajuda a gente a confiar no outro, a fazer parcerias, alianças. Né? E nesse sentido fica muito difícil a gente combater a ecoansiedade, porque a gente combater um problema que é global, a gente não pode ter um mundo fragmentado. Então, hoje em dia a gente fala muito das bolhas, né? As bolhas que as redes sociais criam e você só se relaciona com pessoas iguais a você, quer dizer, tem um mundo que faz um apelo narcísico muito grande. Quer dizer, se você é igual a mim, eu te respeito e te considero. Se você é um pouquinho diferente, eu te cancelo e te desconsidero. Né? Só que para resolver esse problema da ecoansiedade, a gente precisa endereçar as questões do clima. Não dá para ficar pautando essa questão em fake news, em narrativa. Né? A gente está vendo acontecer. Né? E não adianta dizer assim, o que aconteceu no Sul já aconteceu antes. Claro, como eu disse, já aconteceu antes. Só que agora vai acontecer com mais frequência. A gente vê, por exemplo, quem anda muito de avião tem tido cada vez mais problemas com o clima e cancelamentos de voo. Então vai ficar difícil também até para quem anda de avião. Né? Então é uma questão que a gente precisa começar a furar as bolhas e se comunicar e fortalecer o tecido social para superar. A gente resolveu um problema ambiental, a camada de ozônio. A camada de ozônio, tem uma pesquisadora que fala sobre como que isso foi endereçado. Tinha uma preocupação global, mas todo mundo entendia que isso ia afetar a própria vida. Então eu tinha medo de ter câncer de pele por causa da camada de ozônio. Então eu comecei a comprar produtos que não tinham clorofluorcarbono, que era A questão da geladeira, se falava muito na década de 80, geladeira, 90. ar-condicionado, sprays que usavam o CFC, Isso. que rompia o ozônio e aumentava o buraco. Esse problema da camada de ozônio foi resolvido, porque teve vontade política, vontade empresarial e vontade das pessoas.
né? Então, todo mundo se uniu em torno da resolução desse problema e em poucas décadas isso foi resolvido. Agora, como é que você vê a questão educativa? Porque, vamos pegar uma analogia com o jogo, né? Estava lendo, por exemplo, que o jogo, quanto mais rápida a recompensa, mais a dependência. Então, por isso que aquelas maquininhas, você põe a fichinha, vem a recompensa, você ganhou, você já põe outra, você já põe outra. Se você joga na loteria, que depois você vai ver o resultado ali 2, 3 dias, isso agora, porque antigamente demorava uma semana, você não tem aquela ansiedade. Na questão climática parece que acontece um pouco igual, porque assim, o clima esquentou ano passado, mas agora já melhorou, então a gente meio que deixa de lado, né? Teve uma enchente, mas agora, não sei, já passamos 3 meses no ar-condicionado. Tem essa coisa da proximidade, né, e da coisa de se apresentar para a gente de uma forma mais rápida. E como é que a gente pode transportar isso para a questão educativa e ensinar cada vez mais que as questões climáticas, elas são urgentes, né? Pode não acontecer daqui uma semana, um mês, mas pode acontecer daqui 2 meses, outras catástrofes como essa. O Brasil e o mundo todo está sujeito, todas as cidades, todos os estados, principalmente onde tem mais rios e tudo mais, né? Só que às vezes esse sentimento de urgência não chega como deveria para a gente na área educativa, talvez. Eu acho que é muito importante isso que você trouxe da questão da educação, né? A questão educativa. Como que a gente endereça essa questão para não fazer um psicologismo do problema? Né? Porque não é só como a gente sente. Existe toda uma fragmentação hoje do discurso político. É muito importante a gente estar fazendo essa conversa aqui dentro da Alesp, né? Porque os políticos têm uma responsabilidade pelo que vai acontecer nos próximos anos com as pessoas, né? Então, as pessoas precisam estar muito atentas aos discursos políticos que separam, que cindem, né? que nos afastam do nosso semelhante. Porque o nosso semelhante sofrendo, a gente também sofre, né? Quer dizer, se o pessoal lá do Rio Grande do Sul passou por uma situação difícil agora e teve tanta guerra de informação, tanta gente criando em cima de uma catástrofe uma outra situação de dificuldade, de sofrimento, que é dizer que havia a gente viu um monte de fake news, né? Quer dizer, isso é uma coisa que me preocupa muito e é uma questão que é de educação, como você falou, e uma questão de política. Né? Os políticos eles precisam ter muita responsabilidade nos seus discursos para não criar cisão, né? Para poder, em vez de separar as pessoas e criar os radicalismos, ajudar as pessoas, pelo contrário, a se reunirem, voltarem a conversar. Né? Quantas famílias, depois das últimas eleições que a gente teve, tiveram dificuldade em se encontrar nos natais? Sim. Né? Isso é uma situação muito triste, é uma situação humana e que só vai dificultar a sensibilidade da gente para com o problema do outro. Né? A gente viu já situações como essa, de uma crise climática acontecendo em uma parte do Brasil e o político de outra parte do Brasil criticando essas pessoas que estão sofrendo a crise climática. Quer dizer, é quase tripudiar sobre a dor do outro. E tem pessoas que ouvem, eles são influenciadores, tem pessoas que ouvem essas falas, não são só políticos, às vezes são influenciadores de redes sociais, né? São pessoas que estão aí no mundo fazendo um desserviço para a humanidade, um desserviço para o nosso futuro. Essas pessoas precisam botar a mão na consciência e repensar um pouco isso, porque senão a gente não consegue endereçar a questão da educação. A educação climática depende da gente poder reconhecer a dor do outro. Exatamente. Você, com essa fala, me lembra assim, questões de pessoas que viajam muito, o mundo afora, acabam, depois de viajar muito, chegando a uma conclusão. O ser humano é ser humano em qualquer lugar. Tem as mesmas necessidades básicas, né? Eu já vi gente aí dando entrevista sobre isso, que, eu conheci mais de 100 países, ser humano é igual em qualquer lugar. Ele tem necessidades básicas. Só que a gente cria barreiras, bandeiras, né? E fica brigando e discutindo. E o ser humano é isso, ele se une muito, dizem, tem o ditado, né? Na dor, ou para festejar, ou quando há
uma dor, né? Tomara que a gente possa festejar cada vez mais, se planejar para poder não precisar se unir em momentos de dor e de tristeza, né? Porque, como a gente bem colocou, não só nesse programa, mas em outros, não é mais uma questão climática, não é algo que pode acontecer a algum momento, vai acontecer. Tá secas maiores, mais chuvas, isso vai acontecer. Sim, a gente já tem 40% dos territórios mundiais afetados, né? É uma situação preocupante. Agora, veja, essa experiência no Rio Grande do Sul traz esperança, né? Porque a gente viu também as pessoas se unindo, as pessoas tendo compaixão, enviando doações, se reunindo deixando as diferenças um pouco de lado para cuidar das coisas urgentes que precisam ser cuidadas, tratar de resgatar as pessoas, devolver um pouco de dignidade e esperança. É por aí que a gente tem que puxar o fio, né? Por essa capacidade que o brasileiro tem de se unir nas horas de dificuldade, né? A gente tem uma força muito grande como país e como povo, como nação, de estar junto, né? A gente, quando está junto, a gente é melhor. Então, acho que essa lição que essa experiência dificílima do Rio Grande do Sul deixa para a gente é uma lição de esperança. E a gente precisa voltar a esperançar, né? A construir a nossa esperança, como o Gilberto Gil disse uma vez para mim, providenciar a providência, não ficar só esperando cair do céu, mas para isso a gente precisa estar junto. Nada como um pouco do Gilberto Gil aqui para a gente caminhar para o final aqui, porque realmente é um alento. Como é que foi a frase dele? Providenciar a providência. A providência, né? Não esperar só vir da providência do céu cair do céu, né? A gente precisa providenciar isso. Sim, interessante, interessante. Bom, eu achei muito interessante essa sua fala, muito direcionada também a quebrar essas bolhas, né, para que a gente possa se comunicar, porque esse é um problema do meio ambiente, atinge todos de uma forma muito uniforme, né? A pandemia mostrou muito isso, né, que estava acontecendo do outro lado do mundo, estava nos afetando aqui automaticamente. O que a gente faz aqui, seja na Amazônia ou no estado de São Paulo, vai afetar o outro lado do mundo com certeza. Eu preciso só citar aqui rapidamente um projeto de lei, que é o 137 de 2023, aqui da Casa, que propõe instituir a política estadual de prevenção às catástrofes ambientais e de combate ao racismo ambiental. Ela é de autoria da deputada Paula, da bancada feminista, está aqui no projeto de lei do ano passado. Se você tem interesse, se você é professor, se você atua na área, pode procurar o seu parlamentar, no caso aqui a deputada Paula, para incentivar esse projeto, porque quando a população vem aqui, trabalha, faz esse trabalho, isso acaba se tornando em resultados práticos. Lembrando também que nós estamos gravando isso aqui em junho, que é o mês aí o Dia do Clima, hoje... Dia Mundial do Meio Ambiente é o dia de hoje, quando a gente está gravando esse programa. Muito providencial, o Dia Mundial do Meio Ambiente, o mês do meio ambiente. Então, a gente está tratando dessa característica aí da ansiedade, né, Francisco? Que não deixa de ser importante, porque a questão do Rio Grande do Sul não deixa de ter menos importância do que as outras, porque é o caso agora de fortalecer a moral, o ânimo daquele povo e de todos que não estão passando por essa questão, que possam também se solidarizar. É um aspecto de política pública também e, claro, individual, que a gente falou aqui um pouco também, né? Que a gente pode, no dia a dia, no nosso cotidiano, ir trabalhando essa questão da saúde mental, porque, infelizmente, você trouxe números aí que não são bons para o Brasil. A gente precisa melhorar muito, né? A gente precisa melhorar, a gente tem um potencial muito grande, né? Hoje o Brasil é um dos países de ponta da psicanálise mundial, né? E a gente precisa aproveitar esse capital intelectual que a gente tem aqui e utilizar a favor da nossa população que precisa, né? Só precisa fazer esse encontro e esses espaços que você abre aqui são super importantes para que a população tenha consciência de que cuidar da saúde mental é a melhor coisa que você pode fazer, porque a primeira pessoa beneficiada vai ser você mesmo. Então deixa um recado final, que a gente ainda tem tempo. A gente falou de preconceito, às vezes de pais e tudo mais, e da gente mesmo em procurar, seja um psicólogo ou uma psicanálise. Isso é para a vida toda, porque eu já vi colegas falarem assim, foi lá no psicólogo, voltou, falando, já falei tudo, não preciso voltar mais. Não é bem por aí, né? E quebrar um pouco desse preconceito, quando que a gente tem que ir? Se às vezes não tem dinheiro, mas assim, tem muitas faculdades que você tem, que formam um psicólogo, você pode ir lá, que eles oferecem isso, né? Queria que você falasse um pouco disso, porque a gente fala do cuidar do corpo, tem um livro interessante que fala do hábito, assim,
Se você não está cuidando do seu corpo e da sua mente, então realmente você está com problema de tempo, porque é o principal, né? Não, assim, se a gente está com problema no olho, a gente vai no oculista, né? Se a gente está com problema na perna, a gente vai no especialista da área, né? Então, por que quando a gente está com problema na cabeça, a gente não procura um psicanalista? Né? E é isso, não é só para quando a gente está com problema, né? Cuidar da saúde mental é entrar em contato com o que a gente tem de melhor, com a nossa potência. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, né, ser melhor para a sua comunidade, para a sua família, para as pessoas que você ama, nada melhor do que ter alguém que te ouve, onde você pode endereçar as suas questões, fazer os seus desabafos, né? Não vai fazer desabafo com os amigos todas as vezes, porque eles não aguentam. Sim, sim. Né? Então, tá lá o psicanalista para isso. Alguém para você te ajudar a elaborar e pensar o seu lugar na sua vida, para que você possa cuidar de si, porque é o seu bem-estar que está em jogo e você merece. Com certeza, todos nós. Agradecer bastante aqui Francisco Nogueira, psicólogo e psicanalista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é ganhador também do Prêmio de Gestão de Pessoas da Associação Brasileira de Recursos Humanos também. E hoje veio partilhar um pouquinho aqui do seu conhecimento com a gente. Espero que seja só uma primeira de várias conversas aqui, porque esse é um tema, saúde mental, muito importante e recorrente aqui na Leste. Obrigado mais uma vez ao Francisco. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, mande suas sugestões, reveja este programa lá no YouTube. Até a próxima.